Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar início aos estudos sobre o período da ditadura militar no que diz respeito a todo o seu processo. Na aula passada que nós tivemos ao vivo, nós fizemos um apanhado geral, né, da construção, da ambientação ideológica, da concepção política, da construção econômica, a ação da ditadura em setores como educação, cultura, economia e etc. Então ali foi só um apanhado geral daquilo que nós vamos passar a ver agora com maior detalhes, tá bom? Sobre falar sobre a ditadura militar para mim particularmente tem muito ensejo, porque é o campo enquanto historiador que eu pesquiso já vai para mais de 15 anos. Então todos os meus trabalhos de pesquisa que eu fiz ao longo da minha trajetória acadêmica relacionada à história e à historiografia foram sobre a ditadura civil-militar. Né? Então falar sobre a ditadura para mim é falar sobre um período, falar sobre um recorte da nossa história que tem muito significado acadêmico para a minha pessoa. Tá? Então é algo que eu tenho muito apreço a falar de um dos momentos mais obscuros, né, que nós temos na história política do nosso país e que não podemos deixar jamais de esquecer que no Brasil houve uma ditadura de fato e essa ditadura matou centenas de pessoas e torturou mais milhares de pessoas e que isso jamais poderá se repetir, porque nós temos a história para nos mostrar este período e não cometemos os mesmos erros cometidos ali. Beleza? Então vamos lá. Hoje a proposta de hoje é falar sobre 3 governos desta época, 3 governos extremamente intensos, 3 governos que trazem uma representatividade política para a ditadura militar de grande magnitude. Hoje então nós vamos falar sobre os governos de Castelo Branco, o primeiro governo militar, que serviu para ser a base da construção, né, da estrutura política da ditadura. Governo Costa e Silva, que foi o momento que ali houve um alento de ação de oposição contra o regime militar, mas que logo foi sufocado pelo ato institucional número 5, e o governo do general Médici, que é considerado o governo mais cruel da ditadura militar, é considerado o governo de maior repressão, é o governo de maior intensidade política repressiva, que é o chamado governo Médici, o período dos anos de chumbo. Então bora lá, bora entender esse período que é muito importante para compreendermos a história deste país. Vamos falar sobre a ditadura civil-militar brasileira. Governo Castelo Branco, o primeiro governo da ditadura militar. Né? Este governo ele vai se estender do ano de 1964 até o ano de 1967, né? Mais especificamente 67. Então, vamos lá. Como que Castelo Branco, primeiro ponto é entender como que o general Humberto de Alencar Castelo Branco se torna o primeiro presidente da ditadura militar. Bom, houve o golpe, né, o golpe militar de 64, né, na madrugada do dia 31 para o dia 1º. Aí, nesse período, nesse momento, o presidente do Senado, o Auro Moura, decreta a vacância da presidência da República e entrega a presidência para o presidente da Câmara, o então deputado Ranieri Mazzilli. O Ranieri Mazzilli, na verdade, era um bode expiatório dos militares, porque o poder, de fato, estaria nas mãos de quem? Do Comando Geral das Forças Armadas. E este Comando Geral das Forças Armadas, dias depois, eles vão conclamar o legítimo governo brasileiro daquele período, daquele momento, daquele curto momento do golpe e os primeiros dias pós-golpe, que é a instituição do chamado Comando Supremo da Revolução. É este Comando Supremo da Revolução que vai ter a alcunha de administrar o Brasil nesses primeiros dias pós-golpe, com o objetivo de buscar ações para a manutenção da ordem social e política, conter o avanço do comunismo e estabelecer um processo de retomada do crescimento econômico. Então os militares tinham esses 3 objetivos, né? Manter a ordem política social, conter o tal do comunismo e retomar o crescimento. Bom,
Dias. Aí os dias foram passando até que esse comando supremo da Revolução decreta o primeiro dispositivo jurídico da ditadura militar, que é o ato institucional número 1. Este ato institucional número 1 estabelece o processo de cassação de mandatos, a suspensão dos direitos políticos daquelas pessoas que eram vistas pelos militares como suposta ameaça à ordem política. Então, políticos que se opuseram ao golpe, todos perderam seus direitos, tá bom? Decreta estado de sítio, né, que é o estado de emergência, o estado de segurança, e coloca as forças armadas nas ruas, tá bom? E estabelece o controle das ordens constitucionais. Então, quem passa a ter o controle da Constituição são as Forças Armadas, né? Debate que recentemente voltou em voga no Brasil, né? Que é um absurdo. Então, as Forças Armadas passam a ter o controle da Constituição. E é aí, neste período, que se faz um colégio eleitoral, monta-se um colégio eleitoral, porque todos os presidentes militares serão eleitos por uma votação indireta, tá bom? Não, o povo não participa da escolha do presidente. E nesta primeira eleição indireta para escolher um presidente da República das Forças Armadas, eles elegeram o general Humberto de Alencar Castelo Branco. O Castelo Branco era um militar da chamada linha da Soborne. Como nós vimos aí anteriormente, é a linha política do exército que tinha como principal anseio, né, estabelecer uma ordem social e política e reconduzir posteriormente o Brasil a uma democracia. Então Castelo Branco representava esse grupo ali que defendia uma ditadura momentânea, vamos dizer assim. Com Castelo Branco no poder, a primeira coisa que ele se posiciona é manter a manutenção de alinhamento político e diplomático com os Estados Unidos. E isso tinha vamos dizer assim, um princípio, porque o Brasil, enquanto aliado dos Estados Unidos, ele passaria a ser totalmente coordenado por uma doutrina política criada pelos Estados Unidos no anseio, né, de estabelecer uma política de contenção ao comunismo. Esta doutrina ficou conhecida como a doutrina da segurança nacional. E no Brasil, quem conduziu a elaboração dessa doutrina de segurança e todos os seus fundamentos foi a Escola Superior de Guerra, os militares da Escola Superior de Guerra, da qual grande parte dos militares que fizeram o golpe de 64 participavam. A partir daí, então, sobre a chancela da doutrina de segurança nacional, né, o que o governo militar tinha instituído, né? Princípios para impor uma política de perseguição e repressão a movimentos sociais. Então você vai ter aí perseguição a movimentos sociais como a CGT, a UNE, o movimento camponês, o movimento sindical. Esses movimentos sociais todos serão perseguidos e reprimidos, tá? Então começa aí uma limpeza, né, uma brutalidade contra esses movimentos. Políticos são praticamente anulados no Brasil, né, impõem um processo de anulação e cassação de mandatos, né, de políticos que tinham, né, vamos dizer assim, um campo mais democrático e se opunham à ditadura militar. Né? Então foi ali que começou então esse ambiente de repressão aí dentro do contexto da ditadura militar. E a partir daí, né, a partir de 65, já o segundo, né, o ano de 65 já vai marcar dentro do governo do Castelo Branco a construção que nós vamos chamar de a escalada autoritária do regime militar, quando você vai ter a instituição de normativas legais para impor uma estruturação política ditatorial no Brasil, né? Anular totalmente todos os princípios de democracia que havia no Brasil. E essas normativas todas serão instituídas de maneira via Poder Executivo, sem a chancela do Legislativo. O Legislativo tinha um papel abstrato, né? O Castelo Branco chega a fechar o Congresso, como nós vimos na aula anterior. Então essas normativas foram, entre outras, tá bom? O AI2, o Ato Institucional número 2, tá? Com o AI2 fica estabelecido que a instituição de eleições indiretas,
tá? Para presidente da República. Então, a partir daí, todos os presidentes da República serão eleitos indiretamente, beleza? E institui a extinção de todos os partidos políticos com a implantação do bipartidarismo, quando o Brasil passa a ter apenas 2 partidos políticos. A Arena, que representava os interesses políticos dos militares, e o MDB, que supostamente iria fazer uma oposição que nós chamamos de oposição consentida, né? Veio o AI-3 em 66, o Ato Institucional número 3, que decreta o fim das eleições diretas para todos os cargos, tanto de governadores como para prefeitos de capitais, e o Ato Institucional número 4, que convoca, né, uma nova Assembleia Constituinte, né, e essa Assembleia Constituinte tem a missão de elaborar uma nova Constituição, que será a Constituição de 1967, uma Constituição toda construída sobre os princípios da Lei de Segurança Nacional. Então será a Constituição que vai garantir todo o aparato repressivo da ditadura militar brasileira. O segundo governo militar em questão é o governo Costa e Silva, do general Costa e Silva. E a chegada do Costa e Silva à presidência da República, mediante uma eleição indireta, marca a chegada da linha dura, do grupo da linha dura, ao poder. A linha dura, lembrando, é aquele grupo, né, político dentro do exército que defendia a manutenção de uma ditadura militar por um período prolongado para eliminar definitivamente todo o aspecto da ameaça comunista que havia presente no Brasil, né, a tal da ameaça comunista. Então chegava aí o grupo que defendia a perpetuação do regime militar no poder. E a chegada do Costa e Silva à presidência da República literalmente massacra, vamos dizer assim, a esperança de uma redemocratização imediata. Com a chegada do Costa e Silva, sendo ele um militar da linha dura, esta perspectiva de redemocratização vai ficar para um depois que vai ser longo, né? Então, as esperanças de uma redemocratização são jogadas água abaixo. Então, com a linha dura, né, na presidência da República, o que significa isso? Significa a radicalização da ditadura militar. A ditadura militar vai alcançar o seu ápice mais radical. No radicalização no que diz respeito ao quê? A perseguição política, né? A censura. Então esses elementos começam então a se radicalizar, essa posição repressiva da ditadura se radicaliza. E isso literalmente coloca em xeque o próprio regime militar. Por quê? Porque nesse momento se tinha uma ideia de que haveria uma redemocratização, haveria um processo eleitoral, e esse processo eleitoral ele iria eleger novamente um presidente da República por vias democráticas. Tinha como principal nome cotado na época até o Juscelino Kubitschek para ser eleito presidente. Só que isso não aconteceu, né? E a redemocratização não veio, em vez da redemocratização foi uma radicalização desse aparato político ditatorial, né, do regime militar, e isso fez com que o golpe, né, o movimento do golpe de 64 começasse a perder apoios, né, principalmente apoio no campo político. Porque né, não podemos esquecer que o golpe foi um golpe civil-militar, porque contou com a presença da sociedade civil representativa, né, empresários, partidos políticos, instituições clericais, etc. Então, a sociedade civil começa a ver a manutenção do regime militar como algo perigoso para a democracia. Né, e isso leva a uma série de manifestações de rua contra a ditadura militar. Essas manifestações de rua, organizadas por aqueles mesmos movimentos que passaram a ser perseguidos pelo regime militar lá no governo do Castelo Branco. Então começou a ser organizado por movimentos sindicais, movimentos estudantis, movimentos camponeses. Então a galera se organizou e foi para a rua
defender o fim da ditadura militar. E muito desses movimentos no ano de 1968 com uma inspiração externa, né? A inspiração veio do Maio Francês, o movimento de grande contestação política que se instituiu na França para a derrubada de um governo, né, repressor que havia na França também. Então o Maio Francês vai servir de ponto de inspiração para a organização dessas manifestações no Brasil contra o regime militar. Só que a posição oposicionista ao regime militar não vai ficar presa apenas aos movimentos de rua, vai para o campo político também. Vai se tentar organizar uma chamada frente ampla, que vai contar com políticos de diversas correntes ideológicas defendendo o fim da ditadura. Então, nessa frente ampla, nós teremos juntos, lutando pelo fim da ditadura, nomes que até então eram antagônicos, como João Goulart, Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek, Leonel Brizola e por aí vai. Então você vai reunir, né, o Jânio Quadros, você vai reunir uma galera, né, com posicionamentos políticos totalmente diferentes, só que eles tinham algo em comum: a defesa da democracia e a defesa pelo fim da ditadura militar. A Frente Ampla, então, ela começa a se organizar sob a liderança de Juscelino Kubitschek, só que essa Frente Ampla ela não é levada adiante, né? Porque o nosso governo ele vai começar a perseguir, instituir, manter, né, essa perseguição política, e muitos dos políticos que compunham a Frente Ampla serão exilados, né? É o caso do JK, do Carlos Lacerda, do Jânio Quadros, do Brizola. Eles terão que sair do país, né? Eles vão pro exílio, né? Eles vão viver no exílio. Começam a se organizar passeatas estudantis, né? Também, como eu já disse, a rua se torna um campo importante de contestação ao regime militar. Greves operárias organizadas pelas entidades sindicais organizam greves na cidade de Osasco, na cidade de Contagem, também greves contra, né, a manutenção da ditadura militar. E no que diz respeito à grande, né, intensidade estudantil, há um episódio muito emblemático nesse período, né, que nós estamos falando aqui, o ano de 68 principalmente, que foi a invasão do restaurante Calabouço, né? Que era um restaurante estudantil na cidade do Rio de Janeiro. Ali se reuniam os estudantes para debater ações contra o regime militar. E no ano de 68, uma dessas reuniões era para a organização do Congresso da UNE, que acaba também acontecendo na cidade de Biúna, em 68. Né? A União Nacional dos Estudantes, na ilegalidade já, organiza um congresso para eleger sua nova diretoria e estabelecer diretrizes contra o regime militar. E esse congresso, que vai ser realizado posteriormente, ele passava a ser debatido, né, no restaurante do Calabouço, que foi invadido pelos militares, né, por forças policiais, e nessa invasão acabou com a morte de um estudante, o estudante Edson Luiz, estudante secundarista, estudante de ensino médio como vocês. Ele será morto pela polícia dentro do restaurante do Calabouço. E isso leva, a morte do Edson Luiz, leva a maior ato de rua contra a ditadura militar, né? Isso no meio do ano já, mais ali pela meiuca do ano, que é a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, que leva mais de 100 mil pessoas às ruas da cidade do Rio de Janeiro para manifestar sua indignação contra a ditadura militar, né? E aí, né, com esse ambiente, já viu, né, totalmente de oposição crescendo, se massificando, ganhando as ruas com 100 mil pessoas, né, e tal, o governo do Costa e Silva vê essa movimentação como uma ameaça. E aí endurece o regime militar e busca consolidar um mecanismo de repressão para acabar com isso aí, né? Que é o ato institucional número 5. O AI-5 é promulgado no dia 13 de dezembro de 1968. E este ato marca definitivamente o quê? O momento mais repressivo da ditadura militar. A ditadura militar, ela ganha, né, um aparato totalmente, vamos dizer assim, de fechamento. Ela se fecha, o regime militar se fecha e as liberdades são totalmente extintas, né? Com o AI-5, com o ato institucional número 5, estabelece a suspensão dos direitos civis, né? A suspensão das nossas liberdades individuais,
né, e passa a estabelecer politicamente uma concentração de poderes na figura do presidente da República, porque o AI-5 também estabelece o fechamento do Congresso e os poderes então passam a se concentrar nas mãos do presidente da República, no caso Costa e Silva. É nesse período, né, pós o ato institucional número 5, que os órgãos de tortura vão ganhando notoriedade em todo o território nacional, né? Então aí já vai surgir aí os órgãos de repressão e tortura, o DOI-CODE, o DOPS e a OBAN. São órgãos que vão torturar pessoas, matar pessoas é, em centenas no Brasil, né? Em 1969, né, o Costa e Silva sofre um acidente, um AVC, né? Ele sofre um AVC e aí, né, acontece um golpe dentro do próprio governo do Costa e Silva. Por quê? Porque segundo a Constituição, quem deveria assumir era o vice, que era o professor Pedro Aleixo. Só que o Pedro Aleixo, na reunião do dia 13 de dezembro de 68, que estabeleceu o AI-5, ele se posicionou contra o AI-5. Então os militares não aceitaram, né, o Pedro Aleixo assumir a presidência pós-AVC do Costa e Silva. E quem passa a governar o Brasil é uma junta militar. E essa junta militar convoca ali uma reunião extraordinária para eleger o novo presidente da República, né, somente composta por generais do Exército. E nessa reunião só de generais do Exército, quem acaba sendo eleito é o general Emílio Garrastazu Médici. Então, o Médici é eleito presidente para dar início ao terceiro governo militar no ano de 1968. O terceiro presidente, então, da ditadura militar é o general Emílio Garrastazu Médici. O Médici, ele era conhecido dentro das instituições militares como o general Carrasco. Era um general também da chamada linha dura, tá? E é no governo dele que nós vamos ter o período que nós vamos denominar de anos de chumbo, tá? Ele vai muito utilizar do quê? Do AI-5, né? O AI-5 vai estar em pleno funcionamento, então ele vai dar sequência à suspensão de direitos fundamentais, né? Vai neutralizar a ação da oposição política. Então, esses movimentos de rua, esses atos políticos contra a ditadura militar, eles passam a ser proibidos, né? No Brasil, o AI-5, ele proíbe aglomerações, né, de pessoas, ele proíbe reuniões de pessoas, né? Então, nós estávamos vivendo um momento ditatorial mais severo, né, desse período. E o governo do general Médici então usa todos esses dispositivos de cerceamento da ditadura militar, do AI-5, para manter uma política de perseguição, repressão e de tortura. Tá? Então agora a tortura se tornou um instrumento legal do regime militar, principalmente porque a oposição, como ela não tem como mais atuar politicamente, ela busca uma outra forma de atuação, que é uma atuação armada. Então a oposição também se arma, né, dando início aí à formação das guerrilhas contrárias ao regime militar. Muito dessas guerrilhas que irão fazer oposição ao regime militar foram formadas por ex-militantes políticos, né, principalmente do Partido Comunista Brasileiro, como é o caso do Carlos Marighella, e de ex-militares, tá, que eram totalmente contra o regime militar, como é o caso do Carlos Lamarca, que vão formar aí as duas principais instituições de guerrilha de oposição ao regime militar. E como que essas guerrilhas, né, contrárias ao regime militar funcionava? Primeiro, elas tinham duas estratégias. Uma estratégia para se manter, para se financiar, e uma estratégia para conquistar direito de libertação política de presos políticos da época. No que diz respeito à estratégia de se financiar, as guerrilhas organizavam assalto a bancos, tá? Então eles tinham esse lado aí bem severo, vamos dizer assim, de instituir assalto a bancos para buscar recursos financeiros para se financiar. E no que diz respeito a princípio político, eles organizavam sequestros de diplomatas e embaixadores. O mais famoso desse sequestro, né, eles organizaram o sequestro do embaixador Elbrick, o embaixador dos Estados Unidos, né, que deu origem até a um filme, que é o filme O Que É Isso, Companheiro, né, de um livro do Fernando Gabeira, que era um dos guerrilheiros que participou
né, do sequestro do embaixador americano. Por que eles faziam esse sequestro de diplomatas e embaixadores? Para, né, conquistar libertação de presos políticos. Então, o resgate, né, dos sequestros, né, eram sempre a libertação de presos políticos. Né? E nesse sentido, dois grupos guerrilheiros se destacam. A ANL, a LN, melhor dizendo, a ALN, Aliança Libertadora Nacional, que era liderada pelo Carlos Marighella, ex-militante e deputado do Partido Comunista Brasileiro, e a VPR, né, que é a Vanguarda Popular Revolucionária, liderada pelo ex-militar Carlos Lamarca. Tanto o Carlos Marighella quanto o Carlos Lamarca terão fins trágicos, né, que será o fuzilamento. Eles serão mortos em ações de perseguição, ação de perseguição política, e eles serão fuzilados assim, sem dó e sem piedade, pelo governo do regime militar. Outros grupos também se destacavam, como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, tá, que é um movimento bem marxista, né, tal, e o VAR Palmares, né, que ficou mais famoso recentemente porque uma das membros do VAR Palmares chegou à presidência da República e foi a presidente Dilma Rousseff, que foi membra da VAR Palmares enquanto estudante universitária aqui em Minas Gerais e posteriormente no Rio Grande do Sul. Tá? Então a Dilma Rousseff será presa atuando pela VAR Palmares. Tá? Enquanto, né, havia esse ambiente de conflito armado no Brasil, teve a guerrilha do Araguaia também, né, que é importante lembrar, a guerrilha do Araguaia, que era uma guerrilha de campo, que, né, tinha como principais membros do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que foram extremamente massacrados também por forças do exército na região do Araguaia, tá? Então, região central do Brasil. Então essas guerrilhas elas tinham um lado meio violento também, claro, mas também eles sofreram também com a violência imprópria pelo próprio Estado do Brasil na época. Enquanto havia essa guerra, né, vamos dizer assim, entre, né, forças políticas no Brasil, o governo militar ele buscava mascarar todo esse ambiente de repressão, tortura e mortes com ações de censura e de propaganda governamental, né? O governo então usa muito da propaganda para valorizar aquilo que estava acontecendo na época, porque o governo do Médici é o período do grande desenvolvimento econômico do Brasil dentro do período do regime militar, que é o período do milagre econômico, né? Que é um plano econômico aí criado pelo Delfim Neto. Então o Brasil economicamente estava realmente em um desenvolvimento interessante. Então o governo vai usar esse lado do desenvolvimentismo para mascarar e esconder o que realmente acontecia no Brasil no campo político. Tá? Então aí surgem slogans como ame Brasil, ame ou deixe, ninguém mais segura este país, né? Então, enquanto o Estado matava nos porões dos órgãos de repressão, né, o Médici e o governo dele tentava mostrar ao mundo e à sociedade que essas mortes, essa repressão, essa tortura não estava acontecendo. O que estava acontecendo é um desenvolvimento do Brasil, né? Então era mostrar um país desenvolvido e esconder o lado negro, né, desse processo todo, que era aquilo que nós já sabemos, né, que é a repressão e a tortura. Então esses slogans, Brasil ame ou deixo, ninguém segura este país, se tornaram slogans do governo Médici e tal. E o governo Médici também vai utilizar muito de conquistas esportivas da época, da década de 70, para também mascarar, né? E o mais significativo disso é a Copa do Mundo de Futebol de 1970. A Copa do Mundo de 70, ela é utilizada, né, o Brasil ganha o tricampeonato mundial, é a primeira seleção do mundo a ganhar 3 vezes o título mundial de futebol. E o governo do Médici usa a Copa do Mundo de 70 para fazer uma propaganda de um Brasil próspero, de um Brasil desenvolvido, de um Brasil que não tem ditadura, e etc, etc, etc. E consegue mascarar, né, busca mascarar esse ambiente ditatorial que havia no Brasil. O governo Médici chega ao fim em 1974 e é feita uma eleição, né, sempre indireta, e desta vez os generais da linha dura não conseguem eleger o sucessor. Né? Então o eleito será um general da chamada linha da Soborne. E esse general é o general
Ernesto Geisel, que chega à presidência da República prometendo uma abertura política segura e gradual.